Nesse episódio, Entre a Vida e a Morte, o caso que parou o hospital, contarei a você a situação atípica que teve com o George Pickering, onde o seu pai, não acreditando no diagnóstico de morte cefálica da equipe médica lá no Texas, fez o filho de refém, por meio de uma 9 milímetros, onde a SWAT precisou resgatá-lo. Mas durante a negociação com a SWAT, o pai provou que o filho estava vivo. E a partir dali, o filho sobreviveu e está bem hoje com o pai, mas o pai não escapou da prisão. E essa história, eu e a Karen vamos discutir sobre a morte encefálica, sobre a autonomia do paciente versus a autonomia do Estado, sobre nossos interesses, sobre a cultura, o entendimento de diferentes pessoas sobre morte, vida, e trazemos os apontamentos hipocráticos, éticos a respeito dessas situações. E no final, fechamos com uma consideração de prática médica sobre o desafio de lidar com esses casos extremados e em definir a morte ou a vida de alguém. Espero que gostem. Ok, ok. Olá, Karen, olá a todos que nos escutam. Mais um episódio aqui. Hoje, infelizmente, sem o Paulo e o Arthur, com demandas da faculdade. Ser formar médico não é fácil, né, Karen? Aí Não, acaba tendo não. esses contratempos, né, de última hora, faz parte. Mas Uhum. estamos aqui hoje com um episódio muito quente, né, Karen? Entre a vida e a morte, o caso que parou o hospital. Dê um alô para nós, Karen, antes de eu introduzir o caso aqui, para que todos Hum. acompanhem a polêmica e sintam-se incomodados, como a gente sentiu ao lembrar desse caso. É isso mesmo. Muito bom estar aqui outra vez. Fico muito contente. Um assunto que, olha, muito difícil, polarizado, um assunto que vai gerar assim muita reflexão. Acho que é para gerar muita reflexão. Aqui não existe certo, errado. Não estamos aqui para dizer o que é o correto ou não. Aqui vai de cada um. Então é um assunto para trazer reflexão. Tá muito bom estar aqui outra vez. Infelizmente sem os meninos, seria muito interessante escutá-los, mas vamos tocando, né, Fábio? Vamos É lá. isso aí, não podemos parar. Afinal, a vida é assim Não, mesmo. Com imprevistos, nós temos que superá-los. exato. Mas eu também, antes de a falar sobre o caso, volto aqui deixar para fazer um disclaimer aqui, assim, né? Ou pelo menos um aviso, que eu e a Karen ficamos até preocupados na apresentação desse caso, porque a ideia aqui não é trazer polêmica ou mexer em crenças individuais que existem, a gente reconhece. O que nós vamos propor aqui desde o começo, e eu vou acabar sendo até mais chato de lembrar o tempo inteiro, no começo, no meio e no fim, de que a gente não está dando nossa opinião e nós não estamos sugerindo conclusões. Nós estamos trazendo aqui fatos que aconteceram, elementos de discussão que transcendem o podcast, ou seja, isso aí está na literatura, tá nos livros de filosofia, está no dia a dia. O que nós estamos trazendo aqui é só uma conversa. Esses dados estão aqui, né? E quem sou eu e a Karen para tentar concluir? Não temos nem gabarito para isso, né, cara? Então a ideia aqui realmente Jamais. é chamar para conversa, chamar para reflexão em cima de dados, de fatos, de acontecimentos que estão aí, né? Eu e a Karen não criamos nada Não. disso, e muito menos as perguntas que advêm disso também não nascem de mim da Karen. Estão lá, né? Basta vocês lerem. Bom, Uhum. qual foi o caso, então, Karen, que impactou a gente, né? Quando a gente lembrou do caso e falou, pô, vale muito a gente falar isso no podcast. Eu vou projetar aqui, enquanto eu vou falando, a imagem do George Pickering. O George Pickering, em 2015, o filho, né? Aqui nós estamos vendo a foto do pai e do filho. Então, o filho que está entubado aqui na foto, aqueles que não estão acompanhando, está no ambiente de UTI, com um tubo, né, com ventilação invasiva. Ele provavelmente, o que nós temos assim de dados, porque no caso dele não foi publicado, porque ele judicializou, vocês vão entender aqui, lá no Texas Hospital, ele teve um AVC isquêmico. A gente não sabe detalhe o que aconteceu, né? Se foi uma coisa
por comportamento, ou alguma doença hereditária, alguma doença autoimune, não sabemos. O fato é um garoto jovem teve um AVC isquêmico. E assim ele ficou em coma, né? Um certo ponto lá da evolução, a equipe médica passou a concluir que o George Pickering estava em morte cefálica, né? Também não temos dados do como ele estava, a gente não consegue aqui analisar medicamente, mas o fato é que isso aconteceu. E o pai que vocês veem junto a ele aí na beira do beira-leito da UTI, ah, falava que não, que o filho estava vivo, que o filho estava interagindo com ele. E a equipe médica desacreditou. E assim, o pai tentando dizer que não, a equipe de médica dizia que sim. Eu não sei também, não temos todos os detalhes de como isso, de fato, essa conversa, relação, ela se findou, mas o pai, vendo que perderia esse braço de ferro com a equipe médica, no entendimento dele de que o filho estava vivo e não em morte cefálica, o pai tomou uma medida extremada. O pai se valeu de uma pistola, né, uma 9 milímetros que ele tem, lá no Texas é permitido, né? E dentro da UTI ele fez o filho, né, e ele como refém, né, vamos dizer assim, e impossibilitando que a equipe médica acessasse o garoto, evoluindo com, né, um desligar aparelhos. E assim a equipe policial chegou, até a SWAT foi acionada, né? Então foi um caos, e aí negociando com ele, e aí a beira-leito, com a SWAT, ele falou: olha, meu filho tá vivo, quer ver? Eu peço para ele apertar minha mão. E de fato, o George Pickering apertou a mão levemente, mas apertou por mais de uma vez, ao comando. E aí, com isso, houve uma negociação onde a polícia afirmou que eles não procederiam com morte cefálica, né, com desligar o aparelho, mas o pai foi preso, né? E com a assistência médica, por incrível, né, um milagre, vamos dizer assim, vou mudar a foto aqui, o garoto realmente melhorou, estubou, e hoje tá aqui a foto de ambos, né, o pai e o filho, e não sei que grau de sequela teve, eu não tenho esse detalhe, mas tem uma vida normal, né? Tem um filme, me falaram, eu não vi o filme, mas já tem um filme sobre isso, né? Mas aqui traz elementos assim muito poderosos. Aí tá o pai e o filho, né? Então, pontos aqui é, bem complexos. Primeiro, definição de morte, né? Que eu acho que eu e a Karen vamos Uhum. discutir também aqui. Segundo, né? Olha que interessante, o pai teve que violar uma lei para salvar o filho. E mesmo a prova está aí cabal de que o filho sobreviveu e o pai estava certo, mesmo assim ele foi preso, ficou 8 meses preso. Depois acabaram reduzindo, até pela evidência de que o filho ele estava correto. Mas se o pai não tivesse tomado essa atitude extremada, provavelmente o filho não estaria com ele. E mesmo assim o Estado acabou punindo o pai por esse ato heróico, né? Uhum. Então, dada essa exposição, eu abro agora aqui para Karen fazer alguns apontamentos e a gente vai É, batendo uma bola, porque o negócio é quente, é é polêmico. quente, tanto que eu estava pensando aqui, é interessante, né? O Texas, um estado extremamente republicano, como você falou, posse de arma, tranquilo, liberado, inclusive nas ruas, não existe idade mínima para isso, pelo menos até onde eu sei lá no Texas. Eu sei bem da Flórida, Texas, eu tenho esse conhecimento superficial. Mas, enfim, se nós pensarmos, é interessante isso que aconteceu. Um pai, ele coloca ali, ele ameaça uma equipe médica para que não desliguem os aparelhos de um filho, que ele vê que ali ele prova que esse filho ainda tinha, ele estava lá, né? Ele estava ainda, não tinha morte encefálica, enfim, ele ainda reagia, ele assim, reagia aos comandos do pai, apertar a mão, né? E aí esse pai é preso. Se a gente olhar por uma questão talvez mais filosófica e talvez um pouco racional, não deveriam os médicos terem sido presos? Eles também não colocaram, teoricamente, ali uma arma na cabeça desse menino, né? Ali, representativa, vamos pensar assim, né? Eles também não estavam ali para puxar o gatilho. Eu vou desligar os aparelhos, é a mesma coisa que puxar um gatilho. Vamos colocar numa certa metáfora ali, né? Então, esses médicos também não deveriam responder nesse momento e falar assim: peraí, esse pai aqui, ele protegeu um filho.
Porque o que acontece? Quando você tem uma arma nos Estados Unidos, eu vou falar agora da Flórida, tá? Porque é onde eu tenho meu conhecimento. É baseado na nossa emenda constitucional, nós temos lá. É o Second Amendment, segunda emenda, e ela diz o seguinte, que você tem direito a ter uma arma para proteger a sua vida e a sua propriedade. Então, você pode utilizar essa arma quando você se sente ameaçado por alguém que está lá invadindo sua casa, etc. Naquele momento, será que aquele pai também não estava tendo ali uma invasão? Alguém ali invadindo a propriedade mais preciosa dele ali? Ia puxar aquele gatilho também, tirar a vida desse filho? Será que a justiça não poderia ter visto dessa forma? Escuta, vamos lá, vamos chamar esses médicos aqui, vamos chamar essa equipe e ver até onde vai esse conhecimento deles. Porque eles também colocaram ali a vida de uma pessoa em risco. Essa sua analogia, cara, pelo amor de Deus, me arrepiei aqui, porque, ó, veja, e lá na Flórida também tem um contato maior, a gente sabe que se um guri, estou criando uma simulação de Brasil, mas jogar no contexto Flórida para a gente fazer o contraste evidente agora aqui. A Uhum, Karen tá lá na casa dela, na Flórida. Aí um menino aqui tá empilhando pipa. A gente sabe que não é a realidade lá, mas vamos criar essa situação brasileira. Aí a pipa uhum, cai lá no quintal da Karen. A Karen ouve um barulho, não sabe o que que é. Tem um cara dentro do quintal da Karen, ela não vai perguntar quem é. Ela vai pegar o revólver dela e vai meter bala. Depois ela vai ver quem é, porque isso aí é um direito da Karen. Aí depois, uhum, era um guri, foi pegar a pipa. Então, ele errou em entrar na minha vida. Tem que bater, pedir, aí eu pego, né? E a Karen uhum, não vai acontecer o quê? Nada com a Karen. Porque lá a lei é essa, é clara, está defendendo sua uhum. propriedade. Então o cara tem que tomar cuidado para invadir, tem que pedir para Sim. entrar, tem todo esse treinamento de respeito, né? Você não pode entrar na minha propriedade. E olha que Uhum, loucura. E se você acontecer uma. Pelo amor de Deus, hein? Não estou falando que é isso que deve acontecer, né? Nós estamos uhum, criando um cenário hipotético aqui, porque a lei defenderia uhum. a Karen. Olha que loucura. Falou, não, Defende. o erro foi do guri. Como é que ele entra para pegar a pipa lá? A Karen não tem culpa, ela Defende. assustou, Nossa, tá na propriedade dela. Agora, é o contrário que você é, colocou. O que é o bem mais valioso? A terra ou o filho? Aí, na hora que o pai sente o filho sendo agredido e ele defende o filho, foi preso. Então, só que, de novo, a gente não está aqui trazendo a correção, apontando como não, deveria não, não, ser. não, Nós estamos não a trazendo atitude dele. realmente o que está acontecendo. Olha, se Sim, é a uma Karen tivesse reflexão. atirado exatamente num guri, numa tragédia, bom, era uma tragédia. Ela não ia nem ser presa. A culpa ia ser do Uhum, guri. E aqui, o pai, salvando o filho na UTI, foi preso. Olha que louco, como que as exato. leis. É complicado tentar. Por É isso muito que complicado. o que que é a É. justiça, né? Esses erros vão ter essas incongruências, né, cara? Então, é porque se você for pensar bem, é colocar nas mãos desses médicos uma arma também. Eles têm esse gatilho na mão, nas mãos, né? Então, por exemplo, será que ali a justiça não deveria falar: espera, 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 peraí, vocês estão aptos mesmo a fazer um julgamento desses, uma análise dessas, um diagnóstico desses? Realmente? Não, esses médicos não têm essa capacidade. Teoricamente, nós podemos colocar dessa forma, né? Então, houve ali uma grande inversão, se nós formos ver, né? De valores ali, de leis, enfim, não justificando, pelo amor de Deus, a atitude do pai de puxar uma arma, por favor, mas o desespero desse pai. E que, por fim, nós vimos que ele estava correto. E essa análise também que Karen trouxe que tá, por que que o médico não respondeu? Não é que a gente acha que o médico tem que responder, naquele caso do Uh-uh. George Pickering. A Karen, de novo, traz a situação de que, olha, se ele respondeu, por que que o médico também não poderia responder? Porque no final, Vamos analisar. a analogia é essa, eles não puxaram uma arma propriamente dita, né, com Não, não. estruturalmente, mas era uma arma simbólica de matar o filho, né? Então, Exato. a analogia foi perfeita e a gente destaca, não é nossa opinião, nós estamos só criando a reflexão para mostrar É, esses pontos, né? Ah, exato. Uhum. agora, cara, eu também queria destacar uma coisa aqui, para a gente estar com aquele cuidado que merece o assunto. Porque quando a gente fala que, pô, o pai fez uma atitude milagrosa e salvou o menino, a gente vê um caso de sucesso aqui na nossa frente, né? Agora vale o destaque de quê? Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo podem ter passado, né, com uma situação similar ou foi decretada morte cefálica, doou os órgãos, tal, tal, e fica agora, pô, será que era ou não era, né? Então, Exato. lembrar-se, no Brasil vale esse destaque, viu? O Brasil, nessa parte de
avaliação e conclusão e definição de alguém que está em morte cefálica é muito mais rígido do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também tem um Uhum. problema, que cada estado, como é uma federação, né, independente, cada estado tem sua lei. Então você vai mudar, os protocolos mudam de estado para Mudam estado lá. Eu bastante. realmente, eu não sei quais são os critérios que foram aplicados nesse caso, ou qual estado lá seria mais referenciado para nós, mas o fato é, o Brasil, nessa parte, ele é muito rígido. Eu sei disso que eu sou neurocirurgião, então eu participo, não Uhum. participo diretamente, mas a gente acompanha. E assim, já vimos vários casos em que, na dúvida, não decreta. Ou seja, no Brasil, para decretar morte cefálica, tem que cumprir 100%, sem uma vírgula, tudo corretamente para definir morte cefálica. E ainda exige exame subsidiário, tem que ser dois Dois médicos, médicos, tem que né? ter todos os parâmetros de temperatura, de pressão mínimos estabelecidos. A coisa assim é muito chata. Até o ponto, por exemplo, eu estava até lembrando aqui com Karen, de que se a pessoa tem. Porque um dos pontos que a gente avalia é a pupila, né, o globo ocular. Se a pessoa, por algum motivo, o pregresso dela não tem o olho, por exemplo, perdeu o olho, não pela situação que internou e que levou a morte, mas é Uhum. pregresso, ela já tem há 10 anos que não tem mais o olho lá. E a gente não consegue avaliar uma pupila, porque precisa avaliar as duas pupilas durante o exame. Esse exame invalida. Essa pessoa não consegue doar, porque não vai ser fechado 100% o protocolo, porque ele não tem o olho, não é que tá. Aí vai falar, Sim, mas ele não tem, ele nunca teve. Azar, o protocolo no Brasil tem que ser 100%. cem Não por tem, cento. não importa o motivo. Se é uma coisa pregressa, se faltou no hospital, se não tem, qualquer vírgula que está fora, por qualquer motivo, não fecha, não decreta, mas você fala que fica sob cuidados médicos. Então, isso eu tomei esse tempo para destacar aqui, para não gerar nenhuma sombra de dúvida de que no Brasil e essa aplicação, esse reconhecimento de morte cefálica, ele é muito rígido. E a gente pode até falar que nesse caso está até melhor, não sei como é que depois atualizou, mas Cada está até estado é. melhor comparando com o que foi feito lá no Texas, no caso em questão, né, cara? Nesse caso, sim. O que acontece é que, bom, pelo menos, né? Quando casos assim acontecem, principalmente esses que vão para a mídia e tudo mais, é levado a uma análise. Normalmente isso acontece, é levado a uma análise, isso vai para a justiça, isso vai para um questionamento maior, e os estados podem ajustar esses critérios, eles normalmente fazem isso. Porque você vê que é necessidade, né? Você vai lapidando o que é protocolo, o que é lei, enfim, tem que ser feita essa lapidação. Existem exemplos aqui, N exemplos, eu posso até trazer para vocês depois, caso que também vale a pena a gente conversar e falar sobre o que é chamado de suicídio assistido. Alguns chamam de morte assistida, mas o nome recebido nos Estados Unidos, Canadá, Europa, em vários lugares, é suicídio assistido. Então, por exemplo, teve um caso, né, eu vou falar brevemente aqui, da Brittany Manar, eu lembro o nome dessa menina porque eu acompanhei o caso, ela tinha 29 anos de idade na época. Isso foi, eu acho que em torno de 2013, 2014, por aí, eu não lembro agora exatamente, mas foi por aí. E essa menina foi diagnosticada também com um tumor cerebral extremamente agressivo, que não havia o que se fazer, não havia, ele era irreversível. E ela era na Califórnia, essa menina, a família da Califórnia, e ela começa a passar por alguns problemas, o quadro começa a evoluir cada vez mais, ela começa a ter ela começa a ter convulsões, começa a ter, enfim, a coisa começou a ficar muito complicada, e ela conversa com os médicos e fala, bom, eu quero saber exatamente quanto tempo de vida eu tenho, como é que vai ser. E esses médicos colocam para ela, olha, nós damos em torno de uns 6 meses de vida para você, no máximo um ano. E, infelizmente, é muito triste, é muito difícil. Isso aqui não vai ter como, a gente vai tentar controlar da melhor maneira possível, de uma forma paliativa, para que você não sofra. Mas é muito complicado, essas crises, essas convulsões vão acontecer com mais frequência, enfim. Essa moça começa a fazer alguns tratamentos, enfim, para ver se tinha alguma coisa que, sei lá, que pudesse reverter o quadro, mas infelizmente nada. Ela passa.
Ela muda completamente, fisicamente. Então, por exemplo, era recém-casada quando ela teve esse diagnóstico. Então, eu assisti essa entrevista com ela, com a mãe, o marido, na CNN. Acho que se alguém buscar esse caso da Brittany Manar vai encontrar. E é na entrevista dela, antes, né, dela teoricamente ali se suicidar, vamos chamar dessa forma, eles conversam com ela. E assim, ela mostra fotos dela antes, logo que ela casou, e depois, quando ela começou a fazer tratamentos com corticóide, uma porção de coisas, ela era outra, ela estava enorme, muito inchada. E ela falou: Olha, não tenho o que fazer, para que que eu vou continuar com isso? Né? E ela leva essa questão, leva isso à corte na Califórnia, e na Califórnia não era permitido, então ela não ia conseguir fazer isso na Califórnia. Ela e o marido e a mãe mudam para o estado de Oregon. Oregon é pioneiro nisso nos Estados Unidos. E lá nós tivemos o quê? Cada estado, aí, Fábio, outra vez, tem critérios diferentes baseados na lei, cada estado tem essa flexibilidade. No estado do Oregon, você passa por duas avaliações médicas que realmente atestam o quadro dessa menina, que realmente era irreversível, e depois também a autorização de um juiz. Então, não são só os médicos, mas um juiz também teve que autorizar. E ela conversa, ela explica, tal, bom, aí passa, tinha data, tal, e a mídia acompanhando, né? Foi muito até interessante isso. E depois entrevistam a mãe e o marido. E o marido fala, olha, como é que funciona isso? É em casa, ela quis em casa, tinha uma enfermeira junto, ela teve que tomar os medicamentos, ela que tomou lá, acho que eram 2 comprimidos, sei lá, para que ela morresse, né? E o marido fala: Olha, foi muito tranquilo, muito calmo. Ela fechou os olhos e morreu. Acabou. Depois desse caso, Califórnia mudou. Califórnia acabou mudando a lei. E hoje a Califórnia permite também, em quadros assim, em casos assim, em que não há o que se fazer e que a pessoa está completamente consciente, ela passa por avaliação de psicólogos, enfim, médicos, são mais de, no caso, acho que são 2 médicos, pelo menos, que tem que atestar. Alguns estados são até 3 médicos, outros precisam de 2 médicos e um juiz. E passa então a ser aceito na Califórnia. Na Flórida também temos isso agora. Enfim, são questões para a gente pensar. Não, agora que a gente acaba invadindo vários âmbitos, para falar a verdade. Nós temos aqui o âmbito legal, temos o âmbito social, temos o âmbito religioso também. Quer dizer, é muito polarizado, é uma coisa muito difícil da gente falar. Mas muitos de nós já devem ter observado pessoas que, na família, pessoas muito queridas que passam por um grande sofrimento até que elas venham a morrer. E, e o ponto que você passa e trouxe, cara, que tem que lembrar, assim, desde Hipócrates, né? Hipócrates já trazia esse princípio da gente, do primo non nocere, né? Do latim. Então, a gente faz o que pode ser feito para ajudar, desde que nós não possamos causar mal ou piorar a situação que naturalmente aquela pessoa está tendo, aquela doença, aquela infelicidade. Inclusive, nós aqui, né, eticamente falando, isso é reconhecido, né? A autonomia do paciente, a benevolência, a não maleficência, tudo isso Na aqui maledicência, assim. é reconhecido e a gente precisa colocar em prática frente ao paciente, né? E aqui Uhum, volta de novo aquela situação. Em teoria, o paciente tem que ter essa autonomia, mas até onde vai ter a liberdade do paciente e o Estado gerenciando pelo paciente? Então, é claro que a gente entende que uma vida coletiva, seja numa tribo ou seja numa sociedade organizada, é necessário uma definição de regra comum para permitir a convivência, né, o coletivo, uhum, que lá atrás a gente vai pegar os franceses estudando isso, que é o Leviatã, né, o grande mal. Quer dizer, eu preciso sim, entregar parte da minha liberdade a algo maior, que seria o Estado, em prol da facilidade do convívio e para não virar um bang bang, né? Um faroeste, né? Cada uhum, um por si sim, todo mundo contra todos. Mas até onde a gente vai permitir isso? Porque, por exemplo, a gente sabe até Hipocrático, o meu paciente ele tem que ter autonomia. Mas até onde pode uhum, ser autonomia? Então, isso é um ponto exato. de a gente refletir, né? Porque aqui Uhum, cabe o quê? Nós começamos a falar sobre morte cefálica ou não, desligar um aparelho. Você acabou de trazer aqui sobre
a eutanásia, né? Ou a morte assistida, suicídio assistido, como bem querem definir, né? Que é Sim, cada lugar tem uma forma. exatamente, que numa situação determinada, de uma terminalidade, de uma doença que não tem cura, onde a pessoa é, vai piorar e vai trazer problemas até para a família em termos de gerenciamento dela, né? Podemos lembrar aqui novamente temas polêmicos, a gente está citando porque a temática cai sobre, mas ninguém vai manifestar aqui opinião, ou própria situação de aborto ou não, né? É alguém decretando a morte ou não, não deixando alguém se desenvolver nas condições Uhum. né? Então também cabe aqui essa temática. E vou até além para Sim, tentar o exército decreta uma guerra, tá tendo guerra agora. Aí sim. você pega uma geração de 18, 19, 17 anos e decreta a morte da maioria deles, você manda o cara pro front. É uma O, sentença. É é uma uma sentença. sentença, por É exemplo, uma sentença. tem vários lugares aqui, inclusive, eu acho que tem pena de morte para aquele que deserta do exército. Se tiver uma ordem do Estado que você vem que você Sim. desrespeitar e voltar e abandonar, você vai preso e é morto, né? Tem pena capital para isso. Então, Uhum. veja, você vê que o assunto que nós trouxemos aqui, ele é engrandecido quando a gente entende que a Sim. temática ela transcende a situação do Pickering, né? Ou a situação de Uhum. morreu ou não morreu ali individual. Quem define isso? Quem Sim. aceita? É a autonomia do paciente ou do representante legal, logo que o paciente perde a consciência, que no caso seria o pai, ou é o Estado, ou são as regras coletivas que sempre, feita por humanos, ou seja, vai ter algum ponto falho, né? Não tem jeito, nós somos humanos, nunca vai ser perfeito, né? Uhum. Uma constituição ou um Não, regramento estamos social, em né? evolução. É sempre uma Sempre, evolução, sempre, né? né? Sempre. Então, Uhum. até onde é esse limite, né? E, e outra coisa que dada essa situação que a gente tem, lembrar que nós, seres humanos, o bicho-homem que eu falo, né? Nós somos um bicho, né, na natureza, no planeta Terra. A depender de onde nós somos criados ou nascemos, a política, o regramento, o entendimento de vida e morte muda. Então vamos lá, Muda. o índio, muitas tribos praticam eugenia. Se a criança nasce torta, nasce com alguma evidente Algum problema. malformação, normalmente eles matam, né? E aí, para nós Uhum. é chocante, para eles é realidade. É, Vamos porque eles falar acreditam que essa criança não conseguiria sobreviver sozinha, né? que Ela vai tem uma explicação. crescer, Então, no tem. mato, tá na selva, pô. Como é que vai? E outra, É. se ela não sobrevive sozinha, ela pode ainda prejudicar aqueles que vão tentar cuidar dela. Então, essa que é a Uhum. ideia. Tem a explicação, claro. Mas veja, Sim, tem o não muda o fundamento fato, cultural. É. isso. Mas não muda o choque da realidade. Pô, os caras matam uma criança mal formada. Ó, que loucura. Nossa, é. E Uhum. outra, que vamos falar dos esquimós. Tem até um livro que eu sempre comento com meus alunos, que é O País das Sombras Longas. É muito bom. É muito bom que ele conta a história dos hábitos dos esquimós. Dentre Uhum. várias coisas interessantes lá, uma ele lá também eles matam a criança se nascer menina, a primeira filha do casal. Porque como é um Uhum. ambiente muito hostil e o homem tem que caçar, e a mulher cuida do iglu, cuida da manutenção da roupa, alimentação. Só que lá para caçar, às vezes o cara fica uma semana para caçar pouca coisa. Só que aí são a boca para É alimentar uma ele, a mais, né? esposa. Aí na hora que nasce o filho, primeiro filho tem que ser homem. Por quê? Porque você põe dois para caçar, independente de quantos vão nascer depois. Se vier mas depois duas, três mulheres, ele dá conta duas pessoas caçando. Agora, se a primeira vem mulher, aí a segunda filha vem mulher de novo, essa família tem risco de morrer todo mundo de fome. Porque o pai não vai dar conta de quatro Não vai bocas dar conta de. em períodos de inverno, onde a caça não foi muito Sim. boa, não vai ter Uhum. reserva para sustentar todos, e aí pode dar problema. Então, eles têm esse regramento de que o primeiro filho tem que ser homem para garantir dois caçando para depois sustentar a família, né? Você E eu viu, Fábio, fa... como é interligado? É uma questão até Sobrevivência, sobrevivência e sobrevivência. antropologia Isso. pura, né? E Olha tem como a mais uma aqui dos medicina. esquimós. O Uhum. cara, quando fica mais idoso, ele é o vô, né, do grupo, ele começa a virar o quê? Ele não consegue entregar tanta atividade para a família, ele vira um fardo às vezes. E É aí ao o vô contrário, percebendo dependente. isso, aí um dia ele sai. Ele fala que vai caçar, no caso do Lobby, e ele se entrega lá para o urso polar branco, ou se joga no mar para virar comida, porque eles falam que eles fecham um ciclo, esse é o entendimento deles. Então, o bicho que me nutriu e me deu sobrevivência da minha família, eu vou nutrir o bicho com o meu corpo para que minha família continue sendo sustentada pela natureza. Então, eles têm um entendimento de fechamento de ciclo. De novo, quando a gente traz isso para nós aqui ocidentais, principalmente, é um baque ouvir isso, Sim. né? Mas eu Uhum. trago isso aqui por quê?
no sentido de mostrar que nós, o mesmo bicho chamado Homo sapiens, em pontos diferentes do planeta Terra, sobre um ambiente e um grupo distinto, nós vamos entender a vida e reagir à vida de formas totalmente díspares, que ouvindo o Sim. relato do pessoal de lá, aqui nos causa espanto. E muito provavelmente eles ouvindo nós, o que nós fazemos aqui, lá também deve causar o espanto. Sim, daí fala, como? Imagina, né? Exato, porque nós temos esse vício natural de a gente entender o que a nossa realidade é o melhor e o verdadeiro, né? Mas tem que Uhum. fazer essa brincadeira de pensar cruzado, né? E se eu tivesse no lugar dele, né? Como é que é? Exato, são questões do bioma, né, antropológicas, culturais, a gente tem que levar isso em consideração. Uhum. E bate de novo aqui que nós estamos colocando, né? Aonde nós definimos o que nós vamos aceitar, então você vê que o papo ele expande. Mas Pode. no fundo, no fundo, no fundo, é todo o mesmo bicho na selva tentando sobreviver, né? Sim, Voltando para o caso do Pickering, é o pai tendo condições, nem que seja fosse levar o filho para casa em um estado vegetativo ou mais de vegetativo, né? dependência, provavelmente o pai aceitaria isso e seria a vitória do pai. É que no caso dele Uhum, foi um caso de extremo sucesso, né? O filho recuperou mesmo. Mas veja, uhum. para aquela família, o sucesso é ter que cuidar do filho em casa, né? Aí você vai falar, pô, mas isso é ruim, então, mas quem somos nós para julgar, né? Cada caso é uma sentença, né? Não tem. A gente tem que, cada um tem o seu entendimento, né? Uhum, Cara, só trazendo aqui compartilhando assim, porque a gente vê o caso da mídia, né? E eu tô no hospital, você também participa de alguns casos que eu sei complexos aí no hospital, mas eu tive um caso, me lembrou, vindo a história do Pickering, eu lembrei de um paciente que também eu assisti lá na época em São Paulo ainda, e é um caso grave também, mas era um caso oncológico, e enfim, aí a pessoa estava evoluindo, tá? A gente até fizeram algumas medidas aí para tentar melhorar o paciente, né? E eu lembro que uhum, a esposa era muito crédula de que ele ia melhorar de novo. E a gente já começou aquela conversa, olha, tem que entender que a doença está progredindo, né? uhum, Que provavelmente não, a chance de melhorar, porque de fato, com os dados que a gente tinha, o tumor espalhando, né? Muito difícil a gente conseguir, né, uma resposta. Inclusive, a gente fez um procedimento e depois do procedimento ele ficou praticamente uma sonolência, um coma profundo, como né? é profundo. Eles faziam Uhum, até vigilância às vezes, um coma vigil, mas não tinha interação, não tinha nada. E assim uhum. ficou, né? A gente não tinha o que fazer, dar suporte. E aí, só que ela vinha sempre nas evoluções falando assim, não, mas ele tá melhorando, ele tá reagindo. E a gente examinava, né? E a gente vai lá, o médico, com uma voz estranha. Ó, olha para mim, consegue manifestar alguma coisa? Aperta minha mão, mexe o pé. E nada Uhum. acontecia, né? Nada. E aí foi engraçado. Mas a gente saía para prescrever lá no balcão da enfermagem, ela vinha atrás, doutor, mas ele está melhorando. Até um dia eu falei, mas como é que a senhora pode falar isso se a gente não consegue ver nada disso à beira-leito quando nós vamos examinar? Porque não era só eu da equipe, né? Era uma equipe múltipla. Sim. Uhum. A gente conversava entre a gente. Ué, porque ele aperta minha mão quando eu peço. Eu Olha. falei. Aí eu falei, porra, não, ele não aperta. Vai a físio, vai eu, vai outro médico, né? Nem todo mundo a gente falando entre a gente não tinha resposta. Eu falei, é. Eu falei, a pessoa passa, ela tá acreditando, né? Aí ela, o senhor quer ver? Eu falei, quero, deixa ela ver. Porque não dá, você não ouve, não dá bola às vezes, né? Aí cheguei Aham. lá, ela chegou do lado lá, apertei a mão, ele foi lá e apertou. Aí eu, eita, né? Que era a voz dela. Olha que Era a loucura. voz dela, Aí é? ele reconhece, exatamente. E Exato. ela falou assim, doutor, eu digo mais, quando eu começo a cantar para ele aqui, falar coisa, ele chora. Olha, E incrível, né? aí você acredita que depois, porque assim, aqui é diferente o caso, porque ninguém estava decretando Sim, morte sim. cefálica, porque ele não tinha nem critério. Era só uma Uhum. situação de, assim, ele não vai melhorar, Não vai infelizmente melhorar, vai perdemos, ficar. né? É, E a, uhum. e a esposa, não, vai. E ele melhorou, saiu com sequela, mas saiu conversando com dificuldade e tal, mas saiu do hospital, para surpresa de todos. E era só a Todos, né? esposa falando, ó, ele tá melhorando, eu tô sentindo. E a gente achava que assim, tô sentindo, achava que era a cabeça dela, Então, né? o que você trouxe agora é uma questão crucial, Fábio. Você teve uma sensibilidade ali
De ir atrás dessa mulher e falar assim: peraí, me mostra isso. Isso se chama empatia, Fábio. Empatia. Se o médico não cria esse vínculo de empatia com o paciente ou com o familiar mais próximo, você não chega a diagnóstico. Vai ser difícil você chegar a alguma conclusão de alguma coisa, porque essa empatia gera o quê? Confiança. Você deu chance para essa mulher mostrar e provar o que ela estava falando. Você teve essa sensibilidade de falar: peraí, deixa eu ver. Se fosse outro, talvez, falaria: não, ela tá delirando, isso daí é delírio dela, ela quer tanto que ele melhore. Isso acontece mesmo, a gente quer tanto que a pessoa saia de lá que você começa a imaginar e Que sentir, foi perceber essa a postura da coisas. equipe. Ela, assim, Você ela tá tá tão vendo? crédula, porque ela era assim, só para dar então, ela é aquela pessoa que chega até a ser chata de tão crédula, de tão confiante, de negação do que tá ruim, entendeu? Então Exato, a poderia ser equipe uma começou a ter uma negação. defesa contra ela, assim, ah, vem aquele papo de novo, tá? Lógico, ninguém Exato. destratava ela, mas Uhum. por trás da equipe era coisa, pô, ela tá difícil, ela tá negando, tadinha, Sim, tal, né? sim, Então ela tá essa aqui ninguém ali. dava bola. Até um dia que eu falei, Exato. peraí. Deixa eu ver o que o senhor está falando. Vamos lá, me leva lá, quero ver Você tá agora, quero vendo? ver. Olha que legal. Isso é sensibilidade, isso é empatia. Deixa eu ver, deixa eu me aproximar desse parente, deixa eu me aproximar dessa pessoa, deixa eu ver o que, deixa eu escutar, deixa eu ver o que ela está falando, né? Deixa eu ver o que ela está falando, até engraçado, mas deixa eu ver se realmente se concretiza ali, né? Você deu uma chance para ela. Isso te ajudou no quê? Até no diagnóstico. Mudou a percepção. A sua percepção naquele momento mudou. Entendeu? Então, como é importante essa sensibilidade? Claro, caso de morte encefálica, a gente tem um outro quadro que também é extremamente delicado, principalmente para conversar com o parente, né? Com a pessoa mais próxima ali, para poder explicar o que é uma morte encefálica. Isso tem que ser feito com muita delicadeza e seguindo vários protocolos para que a pessoa possa ter o mínimo ali de entendimento do que está acontecendo. Principalmente se depois vai haver ali o pedido de uma doação de órgãos, né? Que é muito difícil você primeiro explicar o que é uma morte encefálica e em seguida você pedir os órgãos, né? É quase ali, é uma ameaça ali também, né? A pessoa fala: meu Deus, e aí, o que que eu faço? É delicado. E aí me passa, Fábio, eu quero saber de você. Como é que você passa essa comunicação? Como você se comunica com os É, familiares sobre o que é uma morte encefálica? vamos lá, aqui vai alguns pontos também destacar, até para a gente deixar os pingos nos is e não gerar Uhum. insegurança. Então, assim, a morte encefálica só é estabelecido e falado após a aplicação desse protocolo que eu citei a vocês, que é muito rígido. que Explica pra inclusive, gente, isso é que bom. inclusive, por exemplo, não pode ser aplicado por mim, se no caso eu for o médico assistente, porque tem um Uhum. viés, né? Se eu sou o médico assistente, eu não posso Sim, sim. aplicar. Então, normalmente são dois médicos independentes, né, do que não estão assistindo o doente, no caso, e o paciente tem que ter vários critérios para poder abrir, assim, de pensar que pode dar hemorragia cefálica. Então, o primeiro, ele está num coma irresponsivo. Então, o que que é isso? O paciente não tem reação nenhuma, ele depende para respirar do aparelho, depende, às vezes, de droga para ter uma pressão boa, ah, ele não reage a nada, nem o estímulo doloroso, não tem nenhuma reação nem de respiração, não se incomoda com o tubo na garganta, e não pode ter nenhuma droga sedativa ou efeito de alguma droga que possa explicar essas. Que se não for como, poderia estar anestesiado, vamos dizer assim, né? Sim, Que é o sim. que o Uhum. anestesista faz na cirurgia, né? Deixa o cara anestesiado. Então tem que ter essa garantia de que não teve nenhuma droga, nada, nenhum efeito de uma medicação. Outras situações, temperatura, pressão, alguns eletrólitos, sal no sangue, tudo isso é checado, né? Estou falando de uma maneira leiga, logicamente, aqui, né? Para Sim. ficar mais Uhum. fácil. Porque se tiver algum desbalanço nisso, por exemplo, o cara está com hipotérmico, né? Uhum. Temperatura muito baixa, pode entrar no estado de coma. Então não vale mais, porque já poderia explicar. Então já não entra. Então são todos esses Já é detalhes, um porque viés, assim, é. Uhum. tudo isso é respeitado e é muito assim, é muito rígido. Aí o médico vem examinar, então ele tem que examinar todos os reflexos de tronco que a gente usa desde parte ocular, pupilar, reflexos calóricos pelo ouvido, tem a parte da tosse, né, o tubo lá na traqueia, e tem o teste da apneia, que é o quê? Se eu deixar a pessoa em hipóxia, né, com aumento do CO2 no sangue, em teoria vai disparar um estímulo para respirar, para ventilar. E aí, então, você faz um teste de apneia,
que é para ver se o estímulo químico produz essa ventilação nele. O paciente dá a tentativa de respirar. Isso acontece na apneia, só foi feito uma vez. E, tendo esses dois testes positivos, também você tem é obrigado a fazer um exame subsidiário. Aí entra arteriografia, entra Doppler transcraniano, eletroencefalograma, né? Porque tem que documentar a falta de circulação ou de atividade cerebral. E lembrar que também o caso para chegar nisso também a gente tem que ter a comprovação de que foi uma doença catastrófica cerebral, né? Uhum. Então, se o caso está em aberto, ninguém sabe direito o que está acontecendo, as tomografias de crânio e ressonância não mostram nenhuma alteração evidente, normalmente não abre, às vezes tem que segurar, não abre o protocolo, porque não respeita um critério de catástrofe intracraniana, né? Uhum. Então você vê que tem vários detalhezinhos aqui que eu estou falando para vocês que são cumpridos Isso. plenamente, tá? É importante Inclusive o deixar delta claro. T, as horas necessárias sem droga no sangue, um exame para o outro, a faixa etária também muda, se for criança aumenta o tempo de espera de um exame para o outro. Então, assim, a coisa é Uhum. bem chata e tem que ser mesmo, né? Bem criteriosa. É Legal bem explicar isso. criteriosa, é bem criteriosa. E qualquer momento que a gente não tenha a configuração da resposta, é suspenso e não tem. Então, ali, para dizer que teve morte cefálica, tem que completar tudo. Aí eu falar morte cefálica. E aí a pessoa realmente tem, pela legislação brasileira, ela é decretada morta, né? É a morte, recebe final de Uhum. óbito, tudo. Agora, quando não fecha, né? Então, eu tenho que falar com mais cuidado. Morte cefálica eu só posso falar quando fechou o protocolo. Então, antes de abrir Uhum. um protocolo, a gente não fala que tem morte cefálica. Ele pode estar num coma, provavelmente irreversível, que a gente fala. Um coma, bem do Uhum. francês, a descrição, que chama é coma de passé, que seria Uhum. esse coma de irreversível, né? Então, é Irreversível. alguém que realmente não tem nenhuma resposta a nada, né? Só dorme, vamos dizer assim. Está dormindo lá, mas Uhum. dependem de aparelho para respirar, tudo. Sim. Porque esse é o cara que eu suspeito de coma irreversível com um diagnóstico catastrófico. Mas vão ter outras pessoas que estão em coma, ou seja, elas não interagem, não acordam, não falam, mas, por exemplo, mantém um padrão de vigilância. Então, que a gente fala que é coma vigil. Então, ele acorda e dorme, Uhum. por exemplo. Olha lá. Então, ele não Uhum. interage, mas ele tem um período de vigilância lá, ele fica acordado, olhando para nada, depois ele volta a dormir. Então ele tem vigília. Então você já vê que é um Uhum. coma, chama coma vigil. Ele não interage, Vigil. ele não movimenta, mas é um coma vigil. Acima disso, haveria um estado mínimo de consciência, onde a pessoa não Uhum. interage plenamente, mantém a vigilância, né, o coma vigil, mas por hora, às vezes, consegue ter alguma interação, aperta uma mão, Sim. Uhum. pode ter uma resposta até um emocional, mas que chega o Uhum. familiar, começa a falar perto dele, começa a ficar taquicárdico, chora. Então, você Uhum. tem vários elementos mas ele não interage, ele não fala, ele não olha para a pessoa, ele São não diversos tem. níveis, right? É Exato, esse, né? até São chegar na diversos pessoa que níveis. começa a ter um nível de interação, mas com 10, agora. Então, assim, mas eu peguei lá o finalzinho. Esse finalzinho nós vamos ter esses três níveis, né, que você tem que Uhum. observar. E aí que vem a grande crítica, porque quando o protocolo não é muito rígido, diferente do nosso que é rígido, É bem rígido você no Brasil. pode abarcar pessoas, por exemplo, no estado mínimo de consciência, né, um coma, né, que seja o estado Uhum. mínimo de consciência, e decretar uma morte cefálica onde provavelmente não tem, e essa pessoa teria uma chance aí, não lembro as Sim. estatísticas, de 20 a 30% com a terapia, reabilitação pertinente, de melhorar nos próximos meses, nos próximos anos, tendo até um certo grau de independência. Uhum. Então, esse que é o grande medo quando você tem um protocolo frouxo. E volto a destacar, e o nosso no Brasil não o é. O nosso é muito rígido. E provavelmente foi o que deve ter acontecido no caso do George Pickering. Ele Sim. provavelmente não estava num coma irreversível, ele devia estar no estado mínimo de consciência, né? Uhum. E que o pai percebeu porque eu tinha essa interação com o pai de apertar levemente a mão. E o Uhum. pai sacando isso falou, pô, não tá morto. E aí desenrolou toda a história que nós conversamos. Então, por Exato. isso, a importância do protocolo muito rígido para evitar a gente colocar dentro dos pacientes que, infelizmente, estão num coma de passé, num coma irreversível, colocar pacientes nessa posição e eles não estão, né? Então, esse que é Uhum. o grande perigo. Então, pergunta para você. Será, lá no Texas, se houvesse essa empatia que você teve com a esposa do paciente,
Será que eles também não teriam escutado aquele pai? Ter observado aquele pai? Provavelmente sim, que Não assim, teria? Não claro, mas seria vamos lá. necessário chegar nisso? Só queria dar o famoso assim, ó, o médico do dia seguinte é muito cômodo. Então eu não estava lá, eu Sim, não participei, eu não sei como rolou a interação, eu não sei nem como é o perfil psicológico do pai dele. não Você sabe que sabemos, não é. sabemos, né? Foi uma gravação nossa aqui, existem a família difícil, o paciente odioso, né? Que a gente fala, Sim. né? Então a Uhum. gente não sabe também essa relação que teve entre equipe, essa relacionamento de paciente com a Equipe, família, é. né? Porque fica Uhum. muito cômodo para nós. Mas, dado tudo que aconteceu, a história, blá, 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 a gente pode concluir que muito provavelmente se alguém tivesse visto o que a polícia teve que ver numa Sim, você imagina negociação, que a polícia né? chegou a esse Foi a ponto, né? polícia, a Da SWAT. Não, foi a SWAT. SWAT, Você fala SWAT. foi a SWAT que teve que constatar que, pô, é verdade, o pai não está mentindo, não. Então, peraí, vamos negociar, se entrega, baixa a arma, que nós vamos garantir que não Vamos lá, deixa eu vai. ver. É, Mostra. pronto. É. Então foi o policial, não foi a enfermeira, não foi o médico, não foi o Exato. Você auxiliar, vê. não foi a Uhum. física, foi o policial da SWAT. Então, com certeza, assim, a resposta seria que teria tudo evitado se alguém Talvez tivesse. tivéssemos tido um desfecho bem diferente, né? Para essa família, para esse pai, pelo menos, coitado, não tem nem o que Mas você pensar, né? sabe, cara, é outro caso também aqui meu Uhum. que vale destacar. Teve um caso também, assim, um rapaz jovem, tudo, um rapaz que até me. Eu brinco, né? Eu tenho contato ainda com ele e com a mãe dele, e acabamos virando amigos, né? Mas eu operei, vou dar detalhes aqui, mas eu operei e foi tudo bem, graças a Deus, mas depois ele teve complicações de fístula e acabou tendo uma infecção, e a infecção começou a piorar, disseminou, enfim. E Uhum. aí ele teve umas complicações graves, e acabou no momento lá, sangrou, e aí me ligaram de madrugada, e o sangramento acabou comprimindo o tronco cerebral. Aí eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, eu lembro até hoje, eu até ganhei umas multas, porque eu saí, na época eu morava na Vila Mariana, ele estava no Uhum. hospital lá na Zona Leste. Eu saí 7 da manhã pelo corredor, porque é tudo parado ali, o trânsito, né? Pena que o trânsito era pior para quem estava saindo da Zona Leste. Mas tinha um trânsito Uhum. ali na 23. Eu peguei o É. corredor de ônibus mesmo e fui. Fui embora assim. Lembro até hoje, eu parei na frente do hospital assim, larguei o carro no manobrista da recepção, não dos médicos. O médico tem subsolo, era mais moroso para entrar. Eu falei, não, vou parar na recepção principal, largar o carro ali, todo mundo precisando de cirurgia. E eu já tinha mandado a enfermeira levar para ser cirúrgico do paciente, né? Uhum. E aí o segurança, o que que é? Eu falei, ó, eu sou médico, guarda aí, depois eu acho. E saí correndo para dentro. E aí eu entrei tão desesperado que eu lembro até hoje, tinha eu acho que era não conheço, mas tinha um urologista operando alguma coisa de manhã bem cedo. E eles viram a movimentação, viram meu desespero, né, de abrir ele rápido, tentar salvar. Que a instrumentadora do Uro saiu, pediu licença lá, falou, doutor, você tem uma emergência, posso lá ajudar? Pode. A instrumentadora do Uro veio, doutor, eu sou a instrumentadora do Uro, o senhor permita que eu te ajude? Você está sozinho aí? Eu falei, tô. Falei, quero. O que eu posso fazer? Falei, abre essas caixas aqui, ela tá bom. Ela se paramentou comigo, ela que me ajudou. Aí Olha eu que legal. comecei, fiz os primeiros movimentos ali para poder descomprimir, até eu acalmar a coisa. Aí nessa chegou outro colega médico, aí chegou a nossa instrumentadora, aí, né, agradeci ela e tal. E assim, aí fiz tudo tal, e quando terminei, fui ver o paciente, ele já estava com sinais ruins neurológicos. Aí eu falei, Uhum. puta, perdemos o menino. Aí falei com a mãe, tudo, falei, vamos ver, vamos dar 24 horas. Aí 24 horas não reagiu nada. Aí eu Nada. falei, putz. Aí mais exame, mais uma 24 horas, com o médico da UTI, de novo, só sem resposta nenhuma. Eu falei, Sem resposta. e vamos ter que abrir protocolo, né? Vamos ver. Aí fomos abrir o protocolo e a mãe falava para mim, doutor, ele não tá, ele não tá morto, ele tá vivo. De novo, aquela coisa, né? A mãe, né? Aquela coisa, a mãe ali. Negação, tal. E aí, beleza. Aí fomos fazer o primeiro lá. Aí não lembro que ponto foi, ele deu uma reaçãozinha. Mínima, coisa frustra. Aí eu falei, então, porque tem uns pacientes assim, são tão graves que ainda falta, não fecha o protocolo por Não pouca coisa, mas fecha você por vê que o pouca caso é coisa. grave, você não tem perspectiva de que ele É, vai você fala sair. quase é irreversível, você fala, bom, Exatamente, mas não fecha o protocolo, como eu falei, no Brasil não fecha, e a pessoa não fica lá, às fecha, vezes, é. semanas na UTI até É, findar, né? uhum. Porque o caso é mais reversível. E eu achei que estava com essa configuração. Tava com essa. Aí Uhum. foi fazer o segundo teste, aí deu, não foi um pontinho que não fechou, aí já deu 2 pontinhos. Aí eu falei, opa. Aí eu falei, o que que acontece o que que acontece e tal? Ela, não,
Às vezes eu vou lá, eu sinto que ele mexe um pouquinho a perna. Né? Podia ser reflexo, né? Mas aí eu falei, no segundo fechou, eu falei, suspende, vamos tentar isso, aquilo, mais. Aí ficou, sei que aí no quarto dia, aí ele começou a dar alguns sinais de melhora. Aí começou a Olha, sair, saiu e ficou muito tempo internado, tadinho, né? Porque, imagina por tudo uhum, sair e tal. tudo Saiu com isso. sequelas, mas depois foi para casa, né? Depois de anos tal, hoje praticamente tá normal, né? Você Normal. vê? Então, outro caso aqui que eu coloco, que eu falo que é milagre, né? A gente fala que é milagre de Então, Deus, porque assim, o que é um milagre? É quando alguma coisa, um fenômeno acontece, e a gente não tem uma não tem explicação explicação lógica em cima do fenômeno. científica, É, lógica ali. exatamente. Então, a gente fala, um milagre. E É. eu falo, isso é um milagre. Esse é um caso que eu falo, eu vi um milagre acontecer na minha frente, né? Você vê como é É, interessante que cada caso é muito singular, é muito individual. Que tem que estar muito atento, né? Você tem o protocolo, você segue, você tem ali também que entender e interagir com o familiar que está próximo e tentar entender, poxa vida, isso aqui não é uma negação, não é um delírio, sei lá o quê, ou a gente deve dar uma chance para esse familiar, deixa eu estar junto com esse familiar, me mostra o que você está vendo aí que eu não estou conseguindo ver, né? É para a gente realmente, como é que eu vou dizer assim, abarcar tudo que é possível, né? Para dizer assim, a hora que a gente falar não, não tem mais jeito, estamos todos de acordo, né? É muito delicado, é muito difícil, principalmente para o parente, né? O médico, poxa, ele também não quer perder ninguém, mas para uma mãe, exato, exato. E caramba, é um assim, caso delicado. já caminhando ao fim, mas o que que eu tiro disso e divido com vocês aqui? É, ainda mais na minha área, né? A Uhum, gente tem a tecnicidade, né? A gente tem aí o amparo científico, a medicina baseada em evidência, a própria experiência, a vivência do médico, né? sim, Que conta, claro que conta. Ah, mas mesmo assim, eu te confesso que abro a todos, mesmo assim, a gente, na hora que está com o caso real à frente, você sente insegurança. No sentido assim, pô, será que é isso mesmo? Será que a coisa não tem volta? O que que eu posso fazer a mais? Quando você vai entendendo, que é a temática de hoje, casos que indo para uma irreversibilidade, ou mesmo uma morte encefálica, né? Uma morte cerebral. É isso mesmo? O que que pode ter? Será que tem alguma coisa diferente, né, que a gente possa lançar a mão? E a gente, como médico, pelo menos a maioria dos meus colegas, a gente tem essa angústia, essa ansiedade. E aí está aquele ponto, até onde eu vou avançar, até onde eu lanço mão de uma medida heróica para não entrar naquele limite bem tênue que é a distanásia, né? Vou aumentar sim. sofrimento, eu Sofrimento, vou aumentar a dor para o familiar, eu vou criar falsa expectativa. Então, não tem, assim, é difícil, essa linha é tênue, né, entre o muito. excesso e o máximo que eu posso entregar que é válido. Então, cada caso tem que sentir. Mas algo que eu falo para meus alunos sempre é o seguinte: a gente, dentro de tudo isso, nós não temos o poder superior, vamos dizer assim. Então, Não. temos que respeitar a nossa humanidade e Uhum. a nossa incompetência no sentido humano, né? A gente nunca vai ser perfeito, né? Sim, sim. Entender que ela vai estar sempre presente a gente e toda vez que lidar com um caso difícil, é como eu sempre para os meus alunos, esclareça bem, pontue bem, coloque todos com o pé no chão, tire as dúvidas, entenda as dúvidas, as angústias ou as elucubrações que os familiares, por não serem da área médica, acabam tendo com as informações que vão chegando é, É difíceis difícil e processar, muito geram difícil. imaginações. Então tente lidar com Sim, isso, tente lidar com isso, mas no final, não mate nunca a esperança da família do paciente. Por quê? Porque isso é o reconhecimento do médico de que a gente não domina tudo e algo a mais pode estar acontecendo que não tenho competência, nem sensibilidade, nem poder para reconhecer. Que é aqueles casos que a uhum, gente fala, é um milagre, aconteceu. É claro uhum, que você não vai gerar, eu falo, você não pode provocar uma falsa expectativa, né? Você não pode sim, provocar uma esperança onde não existe. Vamos falar assim, o caso é duro, o exato. caso é real. Nós temos que ser duro também na fala. Mas no final eu digo sempre, olha, não sei qual é o seu credo, mas veja, é, milagres podem acontecer, mas assim, o caso está na beira do milagre, porque tecnicamente hoje a gente não tem mais Sim, nada a fazer. Já fizemos isso, não respondeu.
a beira-leito e as imagens são catastróficas, né? Uhum, Então, de fato, assim, só um milagre, né? Agora, o uhum, que a família desdobra disso e o que será do futuro, não sou eu que defino, né? São o que a gente exato, fala, são coisas superiores, né? Vamos chamar assim, porque é um entendimento que a gente não tem, cada um dá um nome, cada um exato. leva para o lado religioso, enfim, mas aqui nós estamos falando de religiosidade, de entendimento de algo superior no De mundo, algo uma superior energia, ali que né? foge ao nosso Que controle, que foge, então é foge, esse reconhecimento, eu falo, foge. porque eu te contei dois casos aqui, claro que infelizmente eles não são a maioria, infelizmente, Uhum, né? infelizmente, Eu contei, são casos que eu conto no dedo, são né? casos, são Dentre pontuais, quantos casos que eu vejo por ano, poxa, a gente vê Uhum, casos aí, sei lá quantos, 300, 500 casos por ano, até mais, não sei. sim. Uhum, Então, são exceções, mas as exceções estão aí para marcar, tá aí o próprio o mote do podcast do George Pickering, sim. tá aí o Uhum. mote para lembrar a gente que a gente não domina tudo, que nós não temos poderes, que nós temos que respeitar o desconhecido e vamos E, avançar e entregando o aí, melhor com honestidade, respeitando a família, o paciente, né? E dentro da regulamentação que existe dentro onde nós estamos. Ninguém está aqui propondo quebrar regra ou quebrar leis, né? então, e é dentro dessa humildade que está a grandeza, na verdade, que se encontra a grandeza de um bom médico, eu acredito, né? E a gente tem que sempre fazer essa pergunta: você é a favor da vida? Nós somos a favor da vida? Sim. Com sofrimento? Até onde vai? Né? Não temos o controle sobre tudo, é muito difícil, mas também vai daí, né, a percepção. Então, é o que você falou, a medicina baseada em evidências e a experiência e o bom senso. Falamos sobre isso no último podcast até, né? Caminham muito próximos, é tudo muito junto. A linha é tênue, é muito difícil da gente perceber. Então, às vezes, por isso que eu falo, eu bato nessa tecla, que todo o corpo clínico, todos os médicos ali, todos os profissionais da área da saúde deveriam ter um amparo emocional, psicológico também para poder lidar com essas questões, porque também é muito difícil, né? Você está ali com um caso desses que você acabou de me trazer, dois casos aí muito delicados, e aí você vira as costas, já tem um próximo paciente para atender, já tem que voltar para o seu consultório, já tem isso, já tem aquilo. E aquele furacão passando ali na UTI ali, com aquela família, você tá com a cabeça lá, né? Aquele que você chega correndo, tomou multa, etc, tal, para salvar o garoto. E o resto continua acontecendo. Você tem outros pacientes, outras preocupações e outras coisas. E para a família também. É muito importante esse amparo emocional, psicológico, para poder entender todo o contexto. E aí eu vou trazer também rapidamente, para a gente encerrar, Fábio, casos em que a gente tem, por exemplo, isso aconteceu na minha família, eu falei sobre isso em um podcast recente também. Meu sogro, 84 anos, tadinho, ele já estava no fim, não tinha mais o que fazer, vai para UTI, aquela coisa toda, e você vê lá, é, sem reação, sem nada, não era morte encefálica, e a coisa vai indo, e aí vai, bolsa de sangue, bolsa de sangue, bolsa de sangue, e vai entrar em hemodiálise 24 horas. E meu marido é médico. Só que ali ele era um homem, era um filho que estava lá vendo o pai. E ali também teve uma negação. Até que eu falo para ele, eu falo assim, deixa aí. Para que ficar insistindo? Vamos dar bolsa de sangue, vamos não sei o quê, para um quadro que já era irreversível. Então vem aí também a sensibilidade. E para ver que nesse momento o médico ali, meu marido, médico, era apenas o filho, negando também a partida do pai, né? Então olha como é grande, como é grandioso, como transcende a medicina em que você se formou, que você se preparou, mas ali ele é um humano, né? Então, é o bom senso, é ter alguém próximo para te escutar, para entender a tua dor, o teu sofrimento e mostrar quando a gente deve continuar insistindo e quando é momento da gente parar e deixar ir, né? É muito sutil isso, mas é isso que eu deixo para todo mundo. Isso é uma arte, né? É É uma uma arte. arte, é uma É isso aí. arte, é uma Muito dádiva. bem. Muito bem, Bonito. Karen. Agradeço a você a sua presença, agradeço a todos que nos acompanharam até esse momento. E Muito obrigada. o episódio foi muito quente e espero que todos tenham aproveitado. Obrigado, Karen. Fica com Deus. Até a Muito próxima. obrigada. Ficar com Deus também. Até a próxima.